Bom dia, crianças, tudo bem? Tudo legal com vocês? Comigo eu estou muito bem. Nós vamos iniciar hoje mais um dia de aula, né? Na presença do nosso Senhor. Então vamos pedir para que Ele possa estar presente conosco. Vamos lá? Vamos orar? Bondoso Deus, Senhor Jesus, muito obrigado pela vida e pela saúde. Fique conosco nessa aula, nos ajudando a aprender mais de Ti através das notas, através dos sons, através da arte, Senhor. Abençoe a nossa vida e a nossa família. Nos dê um bom dia em Tua companhia. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos voltar ao nosso assunto da aula passada, que está no capítulo 9, Bandeira e Hinos Pátrios, né? Nós estudamos na aula passada as páginas 47 e 49, né? Nós vimos o painel da bandeira do Brasil de Ana Guerra, lembramos as cores da bandeira do Brasil, né? Lembramos também as formas que compõem a bandeira do Brasil. E hoje nós vamos conhecer, né? Nós vamos identificar que antes dela ter o formato atual, né? Antes dela ter esse formato, a bandeira do Brasil ela foi alterada 12 vezes. Olha só, para chegar no formato que nós temos hoje, eles fizeram vários desenhos, várias modificações, 12 vezes. Então você vai ver agora um vídeo muito legal que eu estou deixando para você, falando um pouco mais sobre a bandeira do Brasil, né? E depois do vídeo você vai fazer a sua atividade. Como será a sua atividade? Eu vou logo explicar. Lá na página 48, né, está falando aqui, né, que a bandeira do Brasil foi alterada 12 vezes. Então você vai pesquisar os modelos anteriores e vai identificar aqui. Você pode imprimir, se você achar na internet, você vai achar. Pode imprimir os 12 modelos e colocar aqui. Ou você pode também desenhar e pintar. Vai ser bem legal. Tem cada uma mais bonita que a outra. Então agora preste bastante atenção nesse vídeo bem especial para você conhecer um pouco mais sobre a história da bandeira do Brasil e essa alteração, né, que teve antes dela ter o seu formato atual. Então vamos lá, preste bastante atenção e não esqueça, terminou de fazer a sua atividade, fotografe e adicione no Eclipse para eu fazer a correção. Tchau! A bandeira atual do Brasil foi adotada em 19 de novembro de 1889, poucos dias após a proclamação da República. Mas antes dessa bandeira, nosso país já teve várias outras, cerca de 11. Então, vamos falar em ordem cronológica essas bandeiras, ok? A primeira bandeira adotada em solo brasileiro foi a bandeira da Ordem de Cristo, criada no ano de 1391 pelo Papa João XXII e foi usada pelos portugueses que chegaram no Brasil. A segunda bandeira foi a bandeira real, criada em 1500 pelo rei de Portugal João II, usada até 1521. Ela foi usada simultaneamente com a bandeira da Ordem de Cristo, que foi parada de ser usada em 1651. Em 1521, criaram uma nova bandeira, conhecida como Bandeira de Dom João III, e foi utilizada nas novas descobertas de Martim Afonso de Souza, aquele cara dono da capitania de São Vicente, e também na criação do governo geral, sendo a terceira bandeira do Brasil, sendo utilizada até 1616. A quarta bandeira foi a bandeira real do século XVII, que foi usada apenas em pavilhões para representar o poder português. Quando a Espanha dominou Portugal em 1616, dando início ao período conhecido como União Ibérica, foi utilizada uma nova bandeira até 1640, conhecida como Bandeira do Domínio Espanhol. Quando Portugal conquistou a sua independência da Espanha em 1640, uma nova bandeira foi criada, conhecida como Bandeira da Restauração, usada por pouco tempo, até meados de 1656, sendo a sexta bandeira do nosso país. Em 1645 foi criada uma bandeira exclusiva /VIP no Brasil, criada quando o Brasil se elevou à categoria de Principado. Podemos dizer que a partir dessa formou-se a bandeira atual. Em 1815, no Brasil, o rei Dom João VI criou o Reino de Portugal, Brasil e Algarves, criando uma nova bandeira para esse reino. Porém foi utilizada por poucos anos, de 1815 até 1822, no ano da independência do Brasil.
Após a independência em 1822, foi criada uma nova bandeira para o Brasil, sem interferência de Portugal, sendo uma das primeiras sem o brasão português. Nela, há grandes mudanças, como a mudança da cor do fundo para verde, a inclusão de losango amarelo, a criação de um novo brasão e a introdução de ramos de café e algodão, que eram os principais produtos da economia brasileira. Agora, provavelmente te ensinaram que o verde simboliza as matas e a natureza, e que o amarelo representa o ouro e as riquezas do Brasil. Mas na verdade, o verde simboliza a Casa Real de Bragança, que é a Casa Real de Dom Pedro I, e o amarelo simboliza a Casa Real de Habsburgo, a Casa Real de Dona Leopoldina, ambos primeiro imperador e imperatriz do Brasil. Essa bandeira, durante todo o período de seu uso, de 1822 até 1889, teve 3 fases. Na primeira, a bandeira possuía a coroa do príncipe regente, contendo 19 estrelas, e durou poucos meses. Na segunda fase, retiraram a coroa antiga e colocaram a coroa imperial. A terceira e última fase começa em 1870 e se estende até 1889. Nela, só é adicionado a 20ª estrela. Após a proclamação da República, foi feita às pressas uma nova bandeira, que na real é uma cópia na caruda da bandeira norte-americana. Um dos principais motivos para essa grande semelhança é porque os poucos republicanos brasileiros se baseavam na República dos Estados Unidos para criar a República no Brasil. A bandeira era provisória, por isso foi utilizada por apenas 4 dias, até ser decidida a bandeira definitiva. Então, nesse meio tempo, foram apresentados diversos projetos de bandeira. Inclusive, a bandeira do estado de Goiás parece muito com essa bandeira provisória. Essas aqui são algumas bandeiras que eram candidatas a serem a bandeira oficial do Brasil. Já pensou ter alguma delas a bandeira oficial do Brasil? No dia 19 de novembro de 1889, a atual bandeira foi adotada, tendo até hoje pequenas alterações. Ela continuaria com o losango amarelo e o fundo verde, só que agora no lugar do brasão imperial teria um globo azul, com estrelas representando cada estado brasileiro. E a seguinte frase, ordem e progresso, que é uma frase positivista de Augusto Comte. O globo azul representa o céu do Brasil, mas alguns historiadores dizem que sua origem vem dos orbes, que são um dos artefatos de coroação dos reis europeus. Na coroação, o orbe simboliza a proteção dos bons e a punição dos maus. Mas ter um símbolo monárquico na bandeira do Brasil, logo após a proclamação da República, não faz muito sentido, não é mesmo? No início, haviam 21 estrelas. Em 1960, foi adicionada a 22ª estrela, simbolizando o estado da Guanabara, o antigo Distrito Federal do Brasil, localizado no Rio de Janeiro. No ano de 1968, foi adicionada a 23ª estrela, simbolizando o Acre. E finalmente, em 1992, a última alteração foi feita na bandeira, adicionando a 24ª, 5ª, 6ª e 7ª estrela, simbolizando o Amapá, Rondônia, Roraima e Tocantins.